Até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu quando me mudei para aquela casa. Era um lugar pequeno, mas charmoso, e o preço era ótimo, o que, olhando para trás, já devia ter acendido um alerta. A dona do imóvel mencionou que o último inquilino havia sido despejado, mas não deu muitos detalhes além de dizer que ele era difícil. Achei estranho, mas deixei para lá. Na hora, a casa parecia perfeita para o que eu precisava, e o fato de ter um porão onde eu podia guardar algumas coisas era um bônus. As primeiras semanas foram tranquilas, mas depois começaram os barulhos. No início, pensei que fosse um encanamento. A casa era velha, e não era incomum ouvir estalos e rangidos, principalmente à noite. Mas os barulhos não pareciam vir das paredes ou do teto, eles vinham do chão, mais especificamente da direção do porão. Fui até lá uma ou duas vezes para verificar, mas não encontrei nada fora do comum. Ainda assim, comecei a notar algumas coisas estranhas, e um cheiro azedo, meio úmido, que parecia ficar mais forte à noite, e pequenos objetos fora de lugar, como se alguém tivesse mexido neles. Achei que talvez fosse minha imaginação ou até ratos, então deixei para lá. Depois de um tempo, comecei a reparar em coisas que realmente não faziam sentido. Uma noite, quando desci ao porão para procurar uma caixa que precisava, percebi que havia restos de comida no chão, perto de um canto mais escuro. Era algo recente, um pedaço de pão meio mofado e uma garrafa de refrigerante pela metade. Também notei que alguém tinha colocado uns cobertores velhos amontoados num canto. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse um morador de rua invadindo o lugar. Resolvi trancar a porta que dava para o porão e até coloquei uma cadeira encostada nela por precaução. Não queria chamar a polícia sem ter certeza do que estava acontecendo. Mas as coisas pioraram. Um cheiro estranho começou a invadir a casa. Era algo que parecia vir do porão, pesado e nauseante, como se algo estivesse apodrecendo. Certo dia, voltei do trabalho e percebi que a cadeira que eu tinha colocado para travar a porta estava caída. Senti um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, achei que talvez eu não tivesse colocado ela direito. Resolvi descer mais uma vez, dessa vez com uma lanterna. No canto onde estavam os cobertores, tinha mais restos de comida e, o que me gelou, em pegadas no chão empoeirado. Pareciam recentes, como se alguém tivesse caminhado por ali. Fiquei parado, olhando para aquilo, enquanto meu coração disparava. Subi correndo as escadas e decidi que não ia descer de novo sem chamar alguém. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Cada pequeno som que eu ouvia me fazia pular da cama, convencido de que alguém estava na casa. A porta do porão estava trancada, mas mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho era insuportável. Decidi colocar uma câmera no topo da escada que dava para o porão, dessas simples que você conecta no celular. Não era algo profissional, mas achei que me daria alguma paz de espírito. Na manhã seguinte, verifiquei as imagens. A princípio, não parecia ter nada de estranho, mas então vi algo que me fez gelar. Por volta das 2 da manhã, a câmera capturou um movimento na porta do porão. Não dava para ver exatamente o que era, mas algo parecia forçar a maçaneta de leve, como se alguém estivesse tentando abrir a porta, mas desistiu. Não tive escolha. Liguei para a dona do apartamento e expliquei a situação. Ela veio no mesmo dia com um chaveiro para trocar as fechaduras do porão. Enquanto eles trabalhavam, mencionei sobre os barulhos e as coisas que encontrei lá embaixo. Foi quando ela soltou um comentário que fez tudo parecer ainda mais estranho. O antigo inquilino passava muito tempo no porão. Ele dizia que era o espaço dele. Isso me deixou desconfortável, mas tentei não pensar muito. Depois que trocaram a fechadura, me senti um pouco mais seguro. Pelo menos, achei que seria o fim de tudo. As coisas ficaram tranquilas por alguns dias, e eu comecei a acreditar que talvez estivesse exagerando. Até que, numa noite, acordei com um barulho claro de passos no piso de madeira. Não eram os estalos comuns de uma casa velha, era algo, como se alguém estivesse andando pela casa. Peguei meu celular e uma faca da cozinha antes de ir conferir. Andei devagar pelo corredor até a porta do porão. Meu instinto me dizia para sair dali, mas criei coragem, destranquei a porta e acendi a luz do porão. Lá embaixo, o cheiro estranho estava mais forte do que nunca, e as cobertas que eu tinha certeza que estavam num canto tinham sido arrastadas para o meio do cômodo. No meio delas, vi uma silhueta encolhida. Meu corpo congelou por alguns segundos, mas então ouvi uma voz rouca e baixa, e esse ainda é o meu lugar. Era um homem, aparentemente um antigo inquilino, olhando para mim com olhos arregalados, como se eu fosse um invasor. Não esperei para ouvir mais nada. Subi as escadas correndo, tranquei a porta e chamei a polícia.
Meu coração parecia que ia explodir enquanto eu tentava explicar para o atendente o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, eu já estava na calçada, tremendo de nervoso. Eles arrombaram a porta do porão, mas quando desceram, ele não estava mais lá. O cheiro e os cobertores ainda estavam no lugar, mas parecia que o homem tinha desaparecido. Encontraram uma pequena abertura na parede do fundo, que dava para uma passagem estreita, e que eu nem sabia que existia. Um dos policiais me explicou que ele provavelmente vinha se esgueirando por ali para entrar no porão. Não foi difícil deduzir que ele vinha se escondendo ali desde o dia em que foi despejado, vivendo entre os restos de comida e as sombras do lugar. Depois disso, não consegui mais morar lá. Eu me mudei poucas semanas depois, ainda me sentindo observado toda vez que passava perto daquela porta. Até hoje, me pego pensando no que ele fazia enquanto eu dormia a poucos metros de distância ou em como ele conseguia entrar e sair sem que eu percebesse por tanto tempo. O pensamento de que alguém poderia estar tão perto, tão despercebido, ainda me causa arrepios. Só espero nunca mais passar por nada parecido. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu sempre gostei de explorar as peculiaridades da minha casa. Era uma construção antiga, cheia de detalhes curiosos, como maçanetas de bronze, pisos de madeira que rangiam em um porão com teto baixo e cheiro de mofo. Quando comprei o imóvel, o corretor mencionou que o porão havia sido reformado pelos antigos moradores, mas não deu detalhes. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas, percebi algo que nunca tinha notado antes, e a estante encostada na parede parecia deslocada. Não era fixa como o resto do ambiente. Quando empurrei, vi que havia um vão atrás dela. Fiquei curioso e, com esforço, consegui movê-la completamente para o lado. Foi quando descobri uma porta antiga, com dobradiças enferrujadas. A porta não tinha tranca, apenas uma maçaneta que girou com facilidade. Ao abrir, me deparei com algo inesperado, uma passagem estreita, com paredes de terra úmida e um cheiro pesado, quase sufocante. Caminhei alguns metros com a lanterna do celular na mão, mas o corredor terminava numa parede de terra compactada. Não fazia sentido. Não parecia ser parte de nenhum sistema de manutenção. Nas paredes, marcas estranhas, como arranhões, me chamaram a atenção. Eram profundas e irregulares, como se algo tivesse tentado abrir caminho por ali. Senti um calafrio, mas não pensei muito. Empurrei a estante de volta e voltei à minha rotina, achando que era só uma peculiaridade da casa antiga. Naquela noite, o porão não saiu da minha cabeça. Por volta das 3 da manhã, acordei com um calafrio estranho. Não era incomum a casa ficar fria à noite, mas aquele ar parecia mais gelado, como se viesse de um lugar aberto. Decidi ignorar e voltei a dormir. No dia seguinte, quando desci ao porão para pegar umas ferramentas, percebi algo que me fez parar na escada, e havia marcas de terra no chão. Eram pegadas que começavam no pé da escada e iam até a estante. Meu coração disparou. Passei um bom tempo olhando aquelas marcas antes de criar coragem para limpá-las. Talvez fossem minhas. Mesmo confuso, continuei meu dia tentando esquecer aquilo. Mas as pegadas continuaram aparecendo. Toda vez que eu descia ao porão, lá estavam elas, frescas, como se alguém tivesse caminhado por ali. Eu limpei, bloqueei a porta com caixas, mas as marcas não pararam. Comecei a notar também que o ar ficava gelado perto da estante, como se houvesse uma corrente vinda do outro lado da porta. Resolvi investigar mais uma vez. Empurrei a estante com força e abri a porta, levando uma lanterna e uma pá. Quando cheguei ao final da passagem, vi que a parede de terra tinha um buraco, como se algo tivesse escavado recentemente. O cheiro era ainda mais forte agora, aquele cheiro de terra molhada. Me aproximei devagar, mas parei quando ouvi um som, e era como se algo estivesse se movendo dentro do buraco. Meu corpo congelou, e o silêncio ao meu redor ficou insuportável. Voltei para trás devagar, sem tirar os olhos daquele buraco. Subi as escadas o mais rápido que consegui e empurrei a estante de volta com tanta força que os objetos que estavam em cima dela caíram. Bloqueei a porta do porão com móveis pesados e passei a noite acordado, com um bastão ao meu lado, esperando ouvir qualquer coisa. Por volta das 5 da manhã, ouvi algo. Era baixo, mas distinto, o som da estante sendo arrastada novamente. Meu coração disparou, e fiquei imóvel, incapaz de decidir o que fazer. Na manhã seguinte, contratei um profissional para selar completamente a porta do porão e reforçar as fechaduras. Enquanto ele trabalhava, mostrei fotos das pegadas que tirei no dia anterior.
Ele olhou desconfortável, mas não disse nada. Depois que o trabalho foi concluído, fiquei um pouco mais tranquilo, mas aquela sensação de desconforto não me deixou. Alguns dias depois, enquanto organizava o restante da casa, encontrei marcas de terra perto da janela da sala, como se alguém tivesse tentado entrar. Era como se aquilo não quisesse ir embora. Acabei me mudando poucas semanas depois. Mesmo agora, em um lugar novo, às vezes acordo à noite sentindo aquele mesmo ar gelado ou achando que ouvi sons de algo sendo arrastado. Não sei o que era ou de onde vinha, mas o pensamento de que talvez aquilo tenha me seguido ainda me causa arrepios.